Hoje eu quero te contar quais são os 3 principais erros que as pessoas cometem quando elas estão tentando fazer uma dieta, perder peso e emagrecer. E com certeza você vai se surpreender com alguns dos erros que eu vou falar aqui, porque eles não são aquelas coisas típicas que estão falando por aí. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, é fundamental que a sua alimentação, ela nunca pode ser sua inimiga, ela nunca pode ser um problema na sua vida. Você não pode sentar na sua mesa para fazer a sua refeição e ter aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de pesar, aquele sentimento de que você está num momento desgastante, difícil do seu dia. A sua alimentação tem que ser prazerosa e ela tem que ser sua aliada, para que aí sim você consiga colher os frutos de estar fazendo essa alimentação de um jeito correto e que isso venha do melhor jeito possível e que sejam resultados de fato duradouros, que não sejam resultados temporários que vão sumir. Dentro disso, o primeiro erro que as pessoas cometem por aí é tentar se adaptar a uma dieta. Como assim, Jonathan? Você está dizendo que a gente não deve se adaptar a uma dieta? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Veja bem, é importante que você entenda que toda dieta, toda alimentação, ela tem que ser individualizada. Ou seja, se você vai procurar um profissional, um nutricionista, e ele vai prescrever uma dieta para você, essa dieta ela precisa ser pensada em você. Ela tem que ser individualizada. Então ela tem que respeitar as suas particularidades, o seu gasto energético, os exercícios que você pratica, tem que respeitar os seus gostos, suas preferências, seus horários, para que essa dieta, essa alimentação, ela se adapte à sua vida, ela se adeque a você. Ou seja, não é você que precisa se adequar a uma dieta, que muitas vezes é uma dieta super complicada, super difícil, torturante, cheia de restrições, que não é simples de fazer. Na maioria das vezes, quando as pessoas tentam se encaixar de um jeito forçado nesse tipo de alimentação, elas não conseguem sustentar essa alimentação. E isso acaba se tornando um grande problema, porque se torna aquele tipo de dieta sofrida, torturante, que durante muitos anos foi o que as pessoas entendiam que era dieta, que era alimentação saudável, que era algo super complicado, que você tinha que cortar um monte de coisa. E não é nada disso. Isso é um entendimento errado de que você precisa fazer cortes absurdos na sua alimentação, ou que você tem que ter um tipo de alimentação que é quase extraterrestre para você conseguir ter uma vida saudável e perder peso. E não é assim. Por isso eu digo, você não precisa se adaptar, se adequar, se apertar a uma dieta maluca, uma dieta que não foi feita para você. É a dieta que precisa se adequar a você. A dieta que precisa ser feita para você e não o contrário. Claro, pode ser que você precise fazer adaptações, que você precise mudar hábitos, que você precise mudar a sua rotina e alguns comportamentos com relação aos alimentos para que você consiga alcançar os seus objetivos e ter mais saúde. Só que isso de maneira nenhuma quer dizer que você tem que passar um período de sofrimento e privação e tornar a sua alimentação, os alimentos, tipos de inimigo que você não tem uma boa relação. Quando você entende isso e você para de procurar dietas para você ficar se apertando e tentando fazer essas dietas, a sua vida muda e você consegue manter uma alimentação e fazer essa alimentação sem que seja um problema, sem que seja uma tortura, sem que você tenha que ficar sofrendo para comer coisas que você não gosta ou coisas que não estão no seu dia a dia. Então, entenda, você não precisa se apertar e se adequar a uma alimentação maluca. A sua alimentação, a sua dieta, que precisa ser feita para você de maneira individualizada e pensando nas suas particularidades, é que precisa ser adequada à sua realidade e à sua vida. E o segundo erro que as pessoas cometem quando elas estão querendo perder peso e fazer uma dieta é fazer uma dieta com data de validade. E o que é isso? Uma dieta com data de validade é aquilo que acontece quando as pessoas começam a fazer uma alimentação que ela é mais saudável do que o normal delas, do que o que elas já faziam antes. Elas até fazem cortes, elas passam por uma restrição, deixam de comer algo ali que elas gostam, e elas têm uma certa mudança, só que durante um período, 1, 2, 3 meses, um curto período, onde elas até começam a ver alguns resultados, elas perdem algum peso, elas têm uma melhor definição corporal, elas têm benefícios na sua saúde.
Só que, como o próprio nome já diz, é uma dieta com data de validade, é uma dieta temporária. Muitas das pessoas já começam a fazer essa dieta com o pensamento de terminar essa dieta. Vou começar uma dieta e daqui a 2 meses eu vou parar, vou acabar, já vou ter feito a minha dieta. Qual que é o problema disso? Esse tipo de alimentação, esse tipo de dieta não traz resultados reais. Assim como ela é temporária, os resultados que vêm dela também são temporários. Pode ser até que você perca algum peso e tenha algum resultado com esse tipo de alimentação. Só que, assim como essa dieta é temporária e ela acaba, esses resultados também são temporários e eles acabam, eles somem. Quando? Por que essas pessoas têm esse resultado que é um falso resultado? Porque elas estão fazendo um tipo de alimentação melhor, estão tendo uma redução calórica. Só que quando esse tempo que elas querem manter a dieta, a data de validade, ela expira, essas pessoas abandonam a dieta que elas fizeram. Muitas vezes porque são dietas difíceis, dietas que não tem como você manter por muito tempo. E quando elas abandonam essas dietas, elas voltam para os seus antigos hábitos, para aquilo que elas faziam normalmente, passam a comer pior e muitas vezes a comer mais. Quando isso acontece, os resultados que elas tiveram fazendo aquele período ali de alguns meses de dieta, eles somem, porque os resultados, eles não são eternos. Quando a gente fala de alimentação saudável, perda de peso, é uma coisa constante que você tem que fazer o tempo todo. Muitas vezes eu brinco e falo que as pessoas têm que fazer uma dieta para o resto da vida. E quando eu digo isso, eu não estou falando que você tem que se privar de certos alimentos para o resto da sua vida, que você tem que ter uma alimentação torturante para o resto da vida, ou que você nunca vai poder comer aquilo que você gosta. Não, você tem que ter sim uma alimentação que seja simples de você fazer. Como eu disse lá no primeiro erro que as pessoas cometem, você tem que ter uma alimentação que se adeque a você e que muitas vezes vai te permitir comer aquilo que você gosta. Coisas que muitas vezes não são estratégicas para o emagrecimento, para a perda de peso. Só que isso é possível desde que você faça com equilíbrio. Quando você tem esse tipo de alimentação, aí sim você consegue fazer isso para a vida toda, porque não é uma punição. Você vai fazer essa alimentação, esse tipo de dieta, se sentindo muito bem. Só que as dietas com data de validade, elas não são assim. Elas são muito punitivas, têm muitas restrições. E os resultados que elas dão somem no momento que a pessoa abandona essas dietas. E não dá para manter essas dietas. Além do fato delas serem feitas muitas vezes com o intuito já de serem abandonadas, elas são muito difíceis. E quando uma dieta é muito difícil, não tem como você manter. Você não aguenta fazer esse tipo de alimentação por muito tempo. Então, se você começa a fazer uma dieta com data de validade, você vai estar jogando fora o seu tempo, porque qualquer resultado que você tiver, ele vai sumir assim que você abandonar essa dieta. Porque as pessoas que fazem isso não constroem hábitos, não mudam seus comportamentos e não têm uma transformação no seu estilo de vida, não passam a se alimentar melhor. Elas só estão tapando o sol com a peneira. Elas só estão fazendo aquilo por algum tempo para depois jogar tudo na lata de lixo. Por isso, não cometa esse erro. Não faça esse tipo de alimentação temporária. Não faça uma dieta com data de validade. Faça uma dieta que você vai conseguir manter sem que ela seja um sofrimento ou um problema para sua vida. Terceiro erro que muitas pessoas cometem, mas muitas mesmo, é o fato das pessoas procurarem um alimento milagroso emagrecedor. Como que isso funciona? É muito comum nós vermos notícias ou pessoas falando de um alimento específico que ajuda elas a perder peso, um alimento que seca a barriga, um alimento que queima a gordura ou qualquer coisa desse tipo. Só que isso não é verdade. Isso nunca é verdade. Por que que isso nunca é verdade? Não existe nenhum alimento que sozinho possa mudar a sua vida. Não existe nenhum alimento que sozinho possa fazer você emagrecer ou engordar. Se você ganha peso, não é porque você comeu um bombom. É porque você tem uma série de hábitos que não são saudáveis que te levaram até esse ponto. Da mesma maneira, no sentido inverso, se você perde peso, se você emagrece, se tem mais definição muscular, se você consegue ter uma vida mais saudável, não é porque você colocou um alimento bom na sua dieta, porque você incluiu um alimento milagroso, emagrecedor ou qualquer porcaria dessas na sua alimentação. Um alimento só não é capaz de mudar os resultados que você tem como um todo. Eu sempre digo que o conjunto é mais importante do que o individual nesse caso. Ou seja, a sua alimentação como um todo. E além da sua alimentação, seus hábitos, seu estilo de vida, se você pratica atividades físicas ou não, vai ser muito mais importante do que a inclusão
de um novo alimento emagrecedor que faz você perder peso, seca a barriga e qualquer coisa assim. O erro de muitas pessoas quando elas estão querendo perder peso, especialmente aquelas que estão desesperadas, que acham que nada mais funciona, é que elas ficam procurando por isso, por esse alimento emagrecedor, por esse fator mágico que iria mudar a vida delas de uma hora para outra. Só que isso não existe. As pessoas se enganam tentando acreditar nesse tipo de coisa. E aí você pode até pensar, poxa, mas eu conheço fulaninho começou a comer tal alimento, ou até mesmo fulaninho cortou tal alimento e ele conseguiu emagrecer. Poxa, acho que isso pode dar certo. Não. Isso é o que nós chamamos de falsa relação de causalidade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu comece a comer todos os dias maçã verde. E aí passa um tempo e eu começo a observar que minha saúde está melhor, que eu estou perdendo peso, eu estou ficando mais definido, eu estou ganhando mais músculos. Aí eu começo a associar esses resultados com essa mudança da maçã verde. E eu começo a falar que a maçã verde é um alimento milagroso, emagrecedor, e que tem todos esses benefícios e que todas as pessoas devem comer esse tipo de alimento. Só que eu ignoro o fato de que durante esse mesmo período e essa mesma mudança, onde eu comecei a comer maçã verde todos os dias, eu melhorei as minhas práticas na minha atividade física, treinei com mais intensidade, a minha alimentação no geral melhorou, eu passei a comer menos, passei a ingerir nutrientes melhores, mais vitaminas e todas as coisas que estão em volta disso. Eu paro de olhar para tudo que aconteceu e foco em um fator específico que, quando comparado com o todo, é insignificante. É isso que acontece com essas pessoas. Elas começam a comer um tipo de alimento específico e elas olham, botam todos os holofotes nesse alimento, ou quando não é isso, elas cortam um alimento e começam a falar que ele é um vilão, e elas fazem várias outras mudanças, e essas outras mudanças sim impactam na vida dela e nos resultados dela. E com isso, elas veem o resultado e, ao invés de associarem as mudanças que elas fizeram, associam a um fator supostamente milagroso e mágico. Isso não tem fundamentação científica. É o que a gente chama de falsa relação de causalidade. É quando o resultado acontece apesar dessa coisa e não por causa dessa coisa. Ou seja, todos os benefícios aconteceram apesar da ingestão de maçã verde, não por causa da ingestão de maçã verde. E quando a gente coloca no exemplo uma coisa que não é um alimento saudável, isso fica até mais claro. Eu poderia falar que no lugar da maçã verde, eu comecei a todo dia tomar um copo de Coca-Cola. E aí você vê quão absurdo é uma afirmação dessa. Um copo de Coca-Cola vai ser mágico e emagrecedor? Não. Só que, quando a pessoa tem uma alimentação, no geral, que é saudável, quando ela pratica atividades físicas, tem um gasto energético maior do que a ingestão dela, tem um equilíbrio calórico correto e faz a ingestão de nutrientes que ela precisa, o todo vai falar muito mais alto do que essa ação isolada, esse alimento isolado. Então, se enganar assim é um dos piores jeitos de você pensar que achou uma solução, quando na verdade você só está gastando o seu tempo e sua energia. Não existe nenhum alimento que sozinho vai te dar resultados mágicos e vai fazer você perder quilos e quilos. Isso não existe. Se você ainda procura por esse tipo de alimento, é melhor você esquecer de uma vez por todas, porque isso não existe. Se você já cometeu algum desses erros, então agora você sabe o quão prejudiciais eles são e você pode parar agora. Se você ainda não cometeu, é muito importante que você fique atento para que isso nunca aconteça com você, para que você sempre se mantenha distante, longe desse tipo de erro, porque eles só vão te distanciar de uma saúde melhor, de uma perda de peso definitiva e real, e só vão te enganar. Se você também conhece pessoas que podem cometer esse erro, não esquece de mandar esse vídeo para elas, para que elas também sejam atentas, assim como você tá. Um grande abraço e até a próxima.